Amém? Vamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra mais do que tudo. Você que me assiste pela internet, eu sou o pastor Jardim Davi. Nós estamos aqui no templo da igreja de Nova Vida, em Porto Seguro, na Bahia. Eu quero compartilhar aqui uma palavra com os irmãos. 2 Samuel 23, versículo 8. 2 Samuel 23, versículo 8. Aqui fala sobre os valentes de Davi, mas eu quero falar de um valente, tá? Hoje, que é o Josebe-Basebete. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Então, eu quero orar com você. Senhor, queremos louvar o teu nome, agradecemos a ti pela leitura da tua palavra, que é santa e poderosa. Pedimos a ti, Senhor, que fale conosco esta noite, que esta palavra gere alegria em nós e gere vida, que possamos estar motivados, Senhor, a trabalhar no reino, a nos envolver com a obra do reino. Venha nos abençoar e nos guardar em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos hoje falar sobre Josebe-Basebete, que eu já vi até algumas pregações sobre esse homem aqui, um dos 3 notáveis do exército de Davi, e até já ouvi um pregador chamando ele carinhosamente de Jabezão, Então nós vamos aqui falar sobre Josebe-Basebete, o nosso querido Jabezão. O tema da nossa mensagem é a força do compromisso, inspirando-se em Josebe-Basebete. Então nós vimos que esse camarada foi o primeiro. Davi tinha mais ou menos 400 homens, mas dos 400 Davi tinha 37 que eram valentes, mas entre os 37 Davi tinha 3 que eram os tais. E Josebe-Basebete, o nosso querido Jabezão, era o primeiro, era o homem mais poderoso do exército do rei Davi. Então nós vamos voltar ao texto. O texto diz: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Homem guerreiro, homem valente. E eu quero vir aqui para a nossa mensagem, a nossa introdução aqui. Já expliquei aqui quem é Josebe-Basebete, o seu papel entre os 3. Este aqui, quando Davi sussurrou lá, se eu pudesse beber da água da fonte de Belém. E Josebe-Basebete foi um desses 3 que saíram e passaram no meio do exército filisteu, matando homens para lá e voltaram, matando homens para cá e trouxeram a água para o rei. Eram 3 valentes. Então aqui, o que nós podemos ver na vida de Josebe-Basebete? Coragem e determinação. Homem corajoso, determinado. Josebe-Basebete enfrentou 800 homens com sua lança. Como essa coragem pode ser aplicada em nossa vida diária? Nós precisamos aplicar esta coragem de Josebe-Basebete. Não podemos olhar para trás, não podemos ter medo das situações adversas nas nossas vidas. Se você recebe uma má notícia, você tem que transformar essa má notícia em coisa boa.
se alguém distribuísse várias frutas e desse um limão para você. Aí você vai fazer o que com o limão? Você vai ficar triste? Poxa, todo mundo com uma fruta docinha e eu ganhei o limão. Faça uma limonada. Então nós precisamos aprender com esses homens. Olhar para a vida de José de Batsebete, homem valente, e nós precisamos ser valentes também. Então, com essa coragem, nós podemos aplicar na nossa vida, olhar para a coragem de José de Batsebete e colocar dentro de nós: eu quero ser um homem de coragem, ou uma mulher de coragem. Nós não podemos dar passo atrás, nós temos que partir para cima. Exemplo de situações em que podemos demonstrar determinação, compromisso e lealdade também era uma coisa forte na vida de José de Batsebete. O comprometimento de José de Batsebete com Davi e com Deus, a importância do compromisso em nossas vidas. Nós precisamos ser pessoas compromissadas. Nós temos uma missão, nós temos um chamado, nós temos dons. Então nós precisamos ser compromissados com o Senhor, compromissados com o reino de Deus. Então nós não podemos olhar para trás, sermos saudosos com os tempos que vivíamos lá atrás. Nós hoje somos do reino, nós pertencemos ao Senhor e nós temos que marchar com Ele e para Ele. Então nós temos que ter compromisso. Somos agendados por semana, temos agenda semanal com a igreja e nós precisamos fazer o quê? Cumprir a nossa agenda. Temos cultos durante a semana e domingo, então nós temos que estar presentes, nós temos que sermos guerreiros. E alguém diz: eu estou cansado. Todos nós cansamos. Não há ser humano que não se canse. E aqui a gente olha para José de Batsebete, ele com uma lança, ele encarou 800 homens e ele os venceu. Por quê? Porque ele era determinado. Nós precisamos ser determinados em tudo aquilo que fomos chamados. Porque quem nos chamou foi o Senhor. Tem gente enganada, achando que quem chamou foi o pastor, quem chamou foi a igreja local, foi a denominação. Nada. Nós somos chamados pelo Senhor. É Ele quem nos chama. Então nós não podemos dar passo atrás. Nós temos que ter compromisso, sermos leais ao nosso chamado. Sermos leais a Deus, sermos leais à nossa comunidade, sermos leais ao nosso pastoreio. Nós precisamos ser comprometidos com aquilo que somos chamados. E o comprometimento de José de Batsebete com Davi e com Deus era forte. O camarada era determinado. Então aqui nós vemos a importância do compromisso em nossas vidas. Nós precisamos aplicar isso, seja no trabalho, seja na família, ou seja na nossa fé, na nossa comunidade espiritual. Nós precisamos ser compromissados e lutar sempre. José de Batsebete também nos mostra, nos ensina a superar os desafios. Todo ser humano tem desafios, somos desafiados todos os dias. Mas nós precisamos aprender a enfrentar e a vencer os nossos desafios. Então, os desafios enfrentados por José de Batsebete e como ele superou. Reflexão sobre os desafios que enfrentamos e como podemos vencê-los com fé e determinação. Então, o ser humano precisa ser determinado. Você tem algo para fazer, você precisa fazer. Coragem, precisamos ter coragem. Tem gente que tem medo, qualquer coisa, tem medo, dá passo atrás, ele fica trêmulo. Aí, o
apóstolo Paulo diz assim: não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante a profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então nós não podemos ser negligentes, nós precisamos ser determinados, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame sobre nós sua graça, que Ele derrame sobre nós seu poder, que o Senhor possa ministrar sobre as nossas vidas e que possamos ser valentes, destemidos, corajosos, compromissados e leais, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, queremos louvar o Teu nome. Agradecemos a Ti, ó Pai, por este momento maravilhoso, onde a Tua palavra foi ministrada. Pedimos a Ti que continue falando aos nossos corações, nos ajudando, Pai, que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia, que possamos cumprir com o nosso chamado e que a cada dia possamos bendizer o Teu nome. Nos abençoe. Venha nos abençoar, venha nos guardar, livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti. Pedimos a Ti que venha nos despedir em paz, leva-nos em segurança aos nossos lares, abençoados, guardados e protegidos pelo Teu amor, e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Igreja de Deus, que a graça do Senhor, que o Espírito de Cristo esteja sobre as nossas vidas todos os dias, nos abençoando, nos guardando, livrando do mal. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Amém.